Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui para darmos prosseguimento ao sermão passado, que foi um sermão baseado no Salmo 126. E eu gostaria então de dar prosseguimento. Eu queria então pedir aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias no Salmo 126. Eu vou ler mais uma vez o texto. Depois nós vamos dar prosseguimento, aí tendo em vista a parte B do sermão. Salmo 126, consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, que Deus nos abençoe então na explanação desse texto maravilhoso. Hoje nós vamos falar, conforme já disse, sobre o segundo bloco deste salmo e eu explico melhor. O Salmo 126, no que diz respeito à sua estrutura, ele tem dois blocos. O primeiro bloco ele vai do versículo 1 até o versículo 3 e o segundo bloco vai do versículo 4 até o versículo 6. No primeiro momento nós falamos sobre o cativeiro babilônico dos judeus e as suas causas. Falamos também sobre o tempo deles decorrido na Babilônia e as prováveis experiências ali vivenciadas por eles. E finalmente nós falamos sobre a sua libertação, ou seja, a libertação deles e a profusa alegria que disso resultou. Isso foi o que nós falamos no sermão passado e eu espero que você tenha ouvido. Hoje a nossa meditação está baseada no segundo bloco, que se encontra nos versos 4 até o versículo 6. Vamos lá então. Quando os judeus do exílio chegaram em Judá, eles se depararam com vários problemas. Para uma melhor compreensão dos irmãos, eu vou enumerar alguns deles, alguns dos problemas que eles enfrentaram quando chegaram do cativeiro. Eles foram surpreendidos pela presença de outros povos que estavam habitando na região norte de Israel. Vizinhos que seriam mais tarde considerados seus rivais. Estrangeiros que tinham uma religião diferente, que misturava elementos hebraicos com elementos pagãos. Entre estes desafetos havia dois terríveis opositores das reformas e da reconstrução das muralhas de Jerusalém, que ainda estavam derribadas e suas portas queimadas. São eles, Sambalate e Tobias, que se aliaram aos arábios, aos amonitas, aos asdotitas, para juntos, em comum acordo, atacar Jerusalém e suscitar confusão. A ideia era, na realidade, era intimidar Neemias, o encarregado de Deus. O templo precisava ser reconstruído. A casa do rei, as casas dos que tinham acabado de chegar, precisavam ser construídas novamente. Os judeus recém-chegados
eles contemplaram ainda uma outra cena que os deixou tomados de grande espanto. Seus irmãos que tinham sido preteridos, que não tinham sido levados para o cativeiro, estavam em grande miséria e desprezo. Havia ali uma crise social exacerbada. Os desafios eram muito grandes para aqueles irmãos recém-chegados do cativeiro. Eu acredito, meus irmãos, que havia também entre eles pessoas cheias de feridas na alma e no coração. Pessoas altamente debilitadas que haviam perdido a capacidade de lutar pelos seus sonhos. Enfim, eu quero que os irmãos percebam que para o povo judeu que retornara do cativeiro, havia muito trabalho, muitos desafios, predadores por todos os lados, caminhos demasiadamente longos, muitas coisas a serem conquistadas. Por isso, naqueles primeiros dias, havia em cada coração uma combinação de tristeza e alegria. Notem, é importante eu dizer isso. A perplexidade em nenhum momento eclipsou a alegria no coração deles. Havia um misto de alegria e tristeza na alma e no coração de cada um daqueles recém-chegados. Meus irmãos, eu penso que nós já poderíamos fazer aqui uma aplicação do que foi falado até aqui, contextualizando, trazendo aquela triste cena para os dias de hoje. Eu creio que assim tem sido conosco. Na nossa jornada por este mundo velho, olha, muitos desafios. Quando nós olhamos retrospectivamente para a nossa longa história, contemplamos o quanto Deus tem feito por nós. Logo, ficamos eminentemente alegres, nossa boca se enche de riso, ficamos como quem sonha. Indescritível alegria entrelaça nosso ser, sobretudo quando recordamos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para os versículos 4 e 6 deste salmo, nós somos despertados a olhar também numa outra direção. O tempo presente, o aqui e o agora. Uma nova visão, então, se descortina diante de nós. Vejam, problemas e mais problemas diante dos nossos olhos. Gigantes por toda parte, respirando ameaças. Muralhas impeditivas. Adversários odiernos que lembram Sambalate e Tobias. Gente que quer o tempo todo nos impedir de caminhar, de lutar e de vencer. Tempos difíceis, marcados pela crise de desconfiança, doenças que se proliferam a cada dia, e no meio desta agitação ruidosa e desordenada, estamos nós, com nossos planos, nossos propósitos, nossos projetos, nossos sonhos. Muitos desafios pela frente. Muitos lugares ainda faltam para pisarmos com a planta dos nossos pés. Meus irmãos, não podemos negar. Temos desertos diante dos nossos olhos. Rios que precisamos atravessar. Acresça-se a isso as doenças inflexíveis que não fazem acepção de pessoas. Problemas familiares com todas as suas proposituras.
problemas psicológicos que abatem nossos sonhos, dilaceram nosso ânimo, nosso valor, nossa bravura. Olhando para o retrovisor da vida, dizemos glória a Deus. Quando a gente olha pelo retrovisor da vida, a gente diz glória a Deus. Olhando para o tempo presente e para o futuro, a perplexidade naturalmente surge dentro de nós. Lembre-se, somos seres humanos. Vale lembrar que Jesus, de uma feita, preconizou que teríamos dias difíceis. Mas o que fazer diante deste quadro que acabei de pintar? Quadro que retrata a realidade da vida, quadro que reproduz com fidelidade as características do mundo real. Olhando para esse desenho, enquanto crentes, qual deve ser a nossa atitude, nossa postura? Porventura, horizontalmente dizendo, resta ainda alguma esperança para nós? Eu quero convidar os irmãos para que voltemos o nosso olhar para o texto em apreço, especialmente o versículo 4. A esperança sim, meus irmãos. Veja o versículo 4. Em primeiro lugar, nós somos ensinados aqui que nos tempos de turbulência da vida, em primeiro lugar, é preciso orar. Orar dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Essa foi a oração. Vejam, uma pequena oração, sem verbosidade, sem vãs repetições, sem muito falar. Oração simples como de uma criança. Pequenas orações também atingem, célere, o trono da graça de Deus. Nos momentos de perplexidade, temos que elevar os nossos olhos para os montes, de onde nos virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os nossos pés vacilem, se tão somente em espírito de oração olharmos para o Senhor. Receberemos força e coragem todos os dias da nossa caminhada. A oração leva a Deus as misérias do homem e devolve ao homem a comunhão e o auxílio do Senhor. Observemos, meus irmãos, em segundo lugar, que o salmista, representando todo o povo de Israel, levantou o seu clamor ao Senhor. O salmista não apelou para Ciro, o poderoso rei da Pérsia, o poderoso rei persa. Vemos aqui o salmista apelando ao Rei dos Reis. Clamou ao Deus da aliança, Deus suficiente, Pai das misericórdias, Deus todo-poderoso. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Com esse entendimento, orou o salmista. Nos momentos difíceis da vida, nós temos, antes de qualquer coisa, irmãos, nós temos que orar. Antes de qualquer coisa, entreguemos o nosso caminho ao Senhor, confiemos nele e o mais Ele fará. Em terceiro lugar, creio ser digno de nota o fato de que o salmista ele orou com fé. A fé que proporciona coragem para enfrentar o presente com confiança e o futuro com esperança. Irmãos, a minha corajosa afirmação está assentada na rememoração
que o salmista fez, algo que podemos ver nos versículos 1 a 3. Ele olhou pelo retrovisor da vida e disse: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso, estamos alegres. Meus irmãos, ele relembrou isso. Relembrar as grandes obras e a misericórdia de Deus na história do seu povo, do qual fazemos parte, engrandece a fé e aumenta a esperança necessária ao coração. Meus irmãos, o salmista, primeiramente, ele buscou ao Senhor, orou com fé, mas não apenas isso, ele orou de modo certo, vestindo bem as palavras. Ele orou dizendo: Senhor, restaura. Meus irmãos, restaurar significa voltar a ser como no princípio. É trazer de volta a primavera que embeleza a vida. Oremos ao Senhor, Criador e Preservador, ao Deus que dos céus vê todos os filhos dos homens, o Deus que do céu, lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Meus irmãos, há esperança para cada um de nós. O Senhor pode mudar a nossa sorte, reescrever a nossa história. Um novo tempo está por vir. Creio que dias especiais Deus tem reservado para cada um de nós. Deus quer reescrever uma nova história nas nossas vidas. Basta apenas que confiemos, oremos sem cessar. Oremos ao Senhor, oremos com fé e vamos ser bem específicos, vamos vestir bem as nossas palavras quando de nossas orações. Vamos pedir a Deus: restaura a nossa sorte. Restaurar, reitero, significa voltar a ser como no princípio. É trazer de volta a primavera que embeleza a vida. Dias melhores estão por vir sobre as nossas vidas. Eu pretendo mandar a vocês logo em seguida, dentro de alguns minutos, a parte B deste segundo bloco. Porque se um arquivo fica pesado, eu não consigo mandar para vocês. Ok? Vou enviar a parte B desse sermão daqui a alguns minutinhos para você. Deus te abençoe e aguarde aí.